Olá, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar Online do Centro Espírita Lar do Amor. Reviver o Cristo nas relações diárias da casa, trazer Jesus na intimidade do nosso ser através da meditação de seus ensinos contidos no Evangelho é sustentáculo de fé e bom ânimo, coragem e fortaleza na romagem da vida. Por isso, escolhamos um dia da semana e horário para esse encontro de bênção e luz. Coloquemos a água para ser fluidificada e elevemos o pensamento ao Pai Celestial. Jesus, doce Rabi, abençoa esse momento. Nele será servido o pão da vida, que nutre e revigora o espírito, aprimorando-o para a jornada evolutiva. Mensagem preparatória do livro Alma e Coração, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 36, em matéria de fé. Conservarás a fé. Aprenderás com ela a entoar louvores pelas bênçãos do Pai Supremo, manifestando a gratidão que nasça do teu espírito. Entretanto, acima de tudo, tomá-la-ás para guia seguro no caminho das provas regeneradoras da terra, para que atendas dignamente aos desígnios do Senhor na execução das tarefas que a vida te reservou. Cultivarás a fé, encontrarás nela recursos de base que te endossem as súplicas endereçadas à providência divina. Aplicar-te-ás, todavia, a empregá-la por sustentáculo de tuas forças no dever a cumprir, a fim de que não desapontes o plano superior na cooperação que o mundo espiritual te pede em benefício dos outros. Falarás da fé, guardar-lhe-ás o clarão na concha dos lábios, suscitando segurança e paz naqueles que te ouvirem. Descobrirás nela, porém, a escora preciosa para que não desfaleças nos testemunhos de abnegação que o mundo espera de ti, procurando sorrir ao invés de chorar nos dias de sofrimento e provação, quando as notas do entusiasmo tantas vezes te esmorecem na boca. Respeitarás a fé. Reconhecerás nela o traço dominante dos grandes espíritos que veneramos na categoria de heróis e gigantes da virtude, transformados em balizas de luz nas trilhas da humanidade. Observarás, contudo, que ela é igualmente um tesouro de energias à tua disposição na experiência cotidiana, conferindo-te a capacidade de realizar prodígios de amor, a começarem da esfera íntima ou do âmago de tua própria casa. Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, mas, indubitavelmente, não se reportava a convicções e palavras estéreis. De certo que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará usando confiança positiva em Deus e em si mesmo, na construção do bem comum. Fé metamorfoseada em boas obras, traduzida em serviço e erguida ao alto nível dos ensinamentos que exponha, nos domínios da atividade e da realização. Tanto é verdade semelhante assertiva que o apóstolo se referia à fé por recurso dinâmico no campo individual para edificação do reino divino, que ele próprio nos asseverou convincente no versículo 22 do capítulo 14 de sua epístola aos Romanos. Se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Emmanuel. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes
para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará em bem de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris,
1863. Logo no início, Santo Agostinho nos diz que a Terra não é um lugar de gozo e nem um paraíso de delícias. A Terra é um planeta escola, hospital e seara de trabalho no bem. Estamos aqui em tratamento, em aprendizado e trabalho. E todas essas são oportunidades de reparar equívocos do passado e de evolução. A trajetória humana, do berço ao túmulo, é uma experiência educativa para o espírito. E não existe processo educativo sem aferição de conhecimento, como não existe cura sem tratamento e nem trabalho no bem sem burilamento pessoal. Dor e sofrimento, momentos aflitivos e angustiosos, provas amargas, quando não são angariadas por nós pela nossa imprevidência, são processos de cura e aprendizado do espírito. Longe de fazer apologia ao sofrimento, a doutrina nos esclarece que Deus nos criou para a felicidade e que Ele não se regozija com o nosso sofrer. Sua lei é de justiça e misericórdia, e se a nosso benefício Ele não nos pôde livrar da provação, tenhamos a certeza de que Sua infinita bondade nos ampara com o apoio oportuno, a fim de que possamos atravessar as tempestades com o agasalho preciso. Com o advento do Espiritismo, a humanidade entrou em uma época de mais compreensão dos problemas da vida. O sofrer por sofrer não traz aprendizado. Só quem sofre com lucidez, com entendimento e resignação consegue crescer espiritualmente. Para aprender a sofrer com proveito, se faz necessário estudar e meditar sobre os ensinos trazidos pelos Espíritos, que, associados aos ensinos que Jesus nos deixou, nos permite o entendimento da moral do Cristo. Esse conhecimento, refletido, meditado e trazido para a nossa vida como conduta de vida, é o que chamamos de fé raciocinada. Compreender que somos espíritos eternais e que possuímos uma única vida, composta de várias existências e experiências na matéria, onde cada uma delas são oportunidades concedidas por Deus para a nossa transformação moral, modifica a forma como encaramos os sofrimentos. Por isso que Santo Agostinho diz que a fé é o remédio. Ter fé é ter confiança, esperança e certeza de que Jesus é o divino médico e, através do Evangelho, ele nos traz claridade ao coração e ao intelecto. Nesse mês de setembro, temos trabalhado a prevenção ao suicídio. Quantas almas com a visão turva, desesperadas e aflitas, iludidas e mergulhadas no vazio existencial, se sentem confusas e perturbadas diante dos sofrimentos e acreditam que a única forma de sanar a dor que sentem é deixando de existir. Mas a morte apenas significa uma nova modalidade de existência. O corpo físico morre, mas o espírito continua a viver. Por isso a importância da conscientização e prevenção ao suicídio. Urge nos aproximarmos do Mestre. Evangelizemo-nos através da oração que sublima, do estudo que esclarece, do trabalho que realiza e do entendimento que reconforta. Acender na intimidade do ser a luz da fé raciocinada, essa luz que sustenta, ampara, fortalece, dá esperanças e encoraja
afaciar as horas tormentosas que se nos apresentam, é o remédio que Santo Agostinho nos apresenta nessa mensagem do Evangelho. Jesus é vida, vida em abundância. A vida é sagrada, é dádiva concedida para nossa sublimação. Rogamos a Deus o olhar misericordioso. Rogamos à Mãe Maria braços acolhedores e consoladores a todos nós, e principalmente àqueles que não conseguiram compreender as dores da existência e sucumbiram a elas. Que todos nós, em nossas orações diárias, possamos emanar um pensamento reconfortante, de amor e luz a todos aqueles que deixaram a vida material pelas portas do suicídio. Que Deus nos abençoe e que o Divino Mestre nos envolva em sua paz e em sua luz.